Bom, fazendo então o número de anagramas que a gente pode fazer com algumas letras, né? Então vamos supor que eu pego a palavra aí com 3 letras, rio, tem 3 letras. Quantos anagramas? Ou seja, se eu mudar a ordem aqui das letras, como tem 3, então eu vou ter que fazer, ó, então seria, só para explicar o porquê, né? A primeira possibilidade aqui, ó, eu tenho as 3, R, I e O. Depois, se eu usar qualquer uma das letras, se o R, por exemplo, aí só sobra 2 letrinhas. E por fim, só sobra mais uma letra. Então, para eu resolver, simplesmente eu faria o número 3, a gente fala isso aqui, ó, 3 fatorial, que é 3, 2 e 1. Que aí fazendo a multiplicação, né, ó, 3 vezes 2 vezes 1, então dá 6, tá? Se eu pegasse outra letra, por exemplo, vamos supor preto. Aqui tem, ó, é só eu olhar, tem 5 letras. Se tem 5 letras, então basta eu fazer o 5 aqui fatorial. Que significa o que isso daqui? Eita, de acho. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e 1 nem precisava colocar, né? Mas a gente coloca vezes 1, tá? E aí a gente faz a multiplicação. Fazendo a multiplicação aqui, ó, 5 vezes 4, 20, 3 vezes 3, 6, 6, e 6 vezes 20, então daria o resultado 120, tá? Não tá legal isso aqui. Vamos ver se agora deu certo. Bom, aí no caso então, ó, então vou pegar outra agora. Em vez de preto, eu vou pegar, por exemplo, prata. Qual que é a diferença aqui? Também são 5 letras, porém tem 2 letrinhas iguais. Então, nesse caso, eu vou fazer também o 5, multiplicando aqui, porém, como tem 2 letras iguais, então eu vou fazer uma divisão por 2. Seria 2 fatorial. Então, fica, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E por baixo aqui eu faço uma divisão de 2 vezes 1. Como os dois são iguais, corto e corto. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, ó. Dá 20 vezes 3, dá 60. Ó. Então, pela diferença que tem 2 letras iguais, em vez de 120, eu dividi por 2 e deu 60. Tá? Então, quando eu vou fazer um anagrama com letras diferentes, basta eu pegar a multiplicação do número de letras e fazer a multiplicação aqui nessa ordem. Seria o número fatorial. A gente simboliza aqui com essa daqui, né? Com esse ponto aqui, tá? Então, vamos supor agora, ó, outro caso, né? Semelhante. Suponha que eu pegue a palavra, ó, banana. Nesse caso, ó, eu tenho as 3 letras A e também tenho, ó, as 2 letrinhas também. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras, fatorial. E a divisão vai ser 3, não esquecendo que é 3 fatorial. E também os 2 N's aqui, ó, fatorial também. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo eu faço a minha divisão. Esse daqui, 2 vezes 1. Agora o 3, ó, não se esqueça que é 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu faço a minha simplificação. Na hora de simplificar, ó, esses 2 eu corto. 3 vezes 2 não é 6? Então eu corto também o 6. Ficou quem? 5 vezes 4 vezes 3. Fazendo a multiplicação, então, o anagrama da palavra banana vão ter 60 possibilidades. Ok? Então, o anagrama é isso. Eu faço o número de letras que tem em cima. E aí eu vou dividir pela quantidade de letras que tem repetidas. Tá bom? Agora, suponha que eu tenho um exemplo com outras coisas, com livros, com frutas, com carros, com pessoas.
tá? E colocar em ordem. Eu faço como se fosse um anagrama, da seguinte forma. Suponha que eu quero colocar essas canetas em ordem. Quantas possibilidades diferentes tem para eu ordenar ela? Ou seja, nessa ordem, ou nessa ordem, ou nessa ordem. Quantas diferentes? Então a gente pode até nomear. Quais as cores que eu tenho aqui, ó? Eu tenho verde, eu tenho cinza, azul e vermelho. Então aqui, ó, é como se fosse uma letra. V, C, A e um VE. Tá? Não tenho 4 possibilidades, 4 letras aqui, então seria simplesmente nenhuma repetição. Então seria o 4 fatorial simplesmente, tá? Só fazer a minha multiplicação. Se eu tivesse cores iguais, por exemplo, ó, se fosse desse jeito aqui, né, ó, seria 2 vermelhas e outras 3. Se fosse caneta ou pessoas, por exemplo, 3 meninas e 2 meninos, que tem um exercício parecido, né? Então eu poderia simplesmente colocar, ó, aqui não seria 5 diferentes e tem 2 iguais, então seria esta multiplicação aqui para eu fazer, tá bom? É parecido com o anagrama de letras.